Iniciando, então, aqui nossa aula de hoje, vai ser sobre a restrição ao direito de propriedade. A gente vai ver as limitações, melhor dizendo, ao direito de propriedade. E a gente vai trabalhar aqui as diferenças aqui de limitações, tá? As transferências de propriedade, as transferências temporárias de posse, as restrições de uso. E a gente vai ver que, apesar da propriedade privada ela ter uma garantia constitucional, ela, ainda assim, se ela não cumprir a sua função social, tá? Ela pode ser retirada à força. Então, por isso que o nome da matéria é Restrições do Estado sobre a Propriedade, o direito de propriedade. Então, nós vamos trabalhar a definição, a função social da propriedade, as modalidades de intervenção, tombamento e a desapropriação. Vamos agora para o conceito. Definição. A propriedade ela tem um conceito bem mais amplo, né? E aí a gente congrega, então, os poderes de usar, gozar e dispor da coisa de forma absoluta, exclusiva e perpétua. Isso foi evoluindo ao longo dos anos e de acordo com as nossas constituições. Atualmente, toda propriedade ela possui um sentido social, conforme o princípio da função social, que autoriza o Estado a impor restrições sobre essa propriedade. Então, o meu direito de propriedade, ele não é algo absoluto, né? A gente vai ver daqui a pouco, se eu não cumprir a função social da minha propriedade urbana, por exemplo, que é estar de acordo com o plano diretor, né? Ou não cumprir a função social de produzir na minha propriedade rural, de utilizar ela de forma a dar uma destinação a ela, eu não estou cumprindo a minha função social e eu poderia perder essa minha propriedade através, por exemplo, de um processo de desapropriação. Então, o proprietário ele recebe imposições de obrigações de não fazer, de fazer e de deixar de fazer. E essas restrições que o Estado aplica sobre a propriedade privada abrangem as limitações administrativas à propriedade, a servidão administrativa, o tombamento, a ocupação temporária, o parcelamento e edificação, utilização compulsória, a desapropriação e a requisição de bens. Dentre esses institutos que eu acabei de falar para você, 2 deles, que é a desapropriação e também o confisco, no caso por exemplo, de um terreno que foi verificado plantação de plantas lá psicotróficas, maconha, por exemplo. Essa propriedade pode ser retirada, confiscada na marra, tá? Porque você está praticando aí um ato ilegal. Então, tanto a desapropriação quanto o confisco, eles são transferências da propriedade. É a propriedade privada passando para o poder do Estado. Aqui há uma transferência da propriedade. Quando eu falo em requisição, a requisição administrativa e ocupação temporária, eu estou falando de uma transferência temporária da posse. A gente vai estudar isso. É a administração pública tomando, né, de forma compulsória, obrigatória, né, a posse temporária, por um período que a gente vai ver qual é esse, tá? Mas aqui a transferência da posse e não da propriedade. No caso de requisição administrativa e ocupação temporária. Já a limitação administrativa, a servidão e o tombamento, não há transferência nem de propriedade nem de posse, o que há uma restrição ao uso. Tá? Então, nós vamos trabalhar os diferentes conceitos aí de todos esses institutos que acabam por limitar, por mitigar o meu direito, que não é absoluto. Tá? Sabemos que a propriedade é um direito individual, está assegurado pela Constituição no artigo 5º, né? E assegura ao seu titular poderes de gozar, usar e dispor de um modo exclusivo, absoluto e perpétuo. Mas esses poderes, como eu disse, não são de forma ilimitada, pois existem interesses públicos maiores. Então, grande parte da doutrina, a maior parte da doutrina entende que essas restrições da administração pública sobre uma propriedade particular se deve ao fato do exercício do
poder de polícia pela administração pública, que a gente já estudou, né? É um direito individual de propriedade que sofre restrições e limitações porque existe um interesse maior da coletividade. Então, em suma, essa restrição é a intervenção do poder público na propriedade particular, restringindo ou limitando um direito individual em benefício da coletividade. Princípios que embasam, então, essa possibilidade do poder público, então, restringir o meu direito, né, de propriedade. A restrição, então, ocorre por conta do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Né? A gente Giovana, só uma dúvida. O poder de polícia era o quê mesmo? O que é considerado poder de polícia? O poder de polícia que nós que pode multar, essas coisas? Isso, é a administração pública obrigando a você a prática de um ato ou a abstenção de um fato, tá? Para que um interesse maior da coletividade se sobrepõe. Então, quando eu impeço Lembrei você... agora. Lembrou? Eu impeço você de parar um carro num lugar que não é proibido, passar numa velocidade acima da permitida, vender um produto que está vencido, ou você trabalhar com som acima dos limites de decibéis. Isso tudo é o poder de polícia, né? O poder da administração de limitar, obrigar você a praticar ou abster-se de praticar um ato para que a coletividade tenha, né? Para que o interesse da coletividade relativo à segurança, à saúde, ao bem-estar seja respeitado, certo? Entendi. Bom, mas existe também essa restrição ao direito de propriedade quando nós estamos diante de uma prática de uma ilegalidade, como eu disse para você. Plantação de exploração de trabalho escravo. Então, é possível que, se a administração pública ela perceber, né, que você está... Ai, acho que saiu da tela aqui agora. Meu Deus. Se a administração pública perceber que você tem ali a prática ilegal, né, de um trabalho escravo, uma plantação de psicotrópicos, ela pode confiscar a sua terra, tá? A sua propriedade, quer seja urbana, quer seja rural. Então, o poder de polícia, ele considera 3 elementos essenciais: a presença do Estado, de um interesse público maior, uma supremacia do interesse público, e uma restrição à liberdade individual. E a doutrina administrativa, ela não é unânime em considerar essa intervenção do Estado, tá? Através do poder de polícia, não. Parte da doutrina entende que não é por conta disso. Mas vamos ver a posição majoritária. A posição majoritária defende que a intervenção da propriedade, ela tem como fundamento aí o poder de polícia, sim, tá? E a posição minoritária entende que o poder de polícia é um fundamento apenas para limitação administrativa. Então, isso aí, existe uma divergência. Para o Eli Lopes Meirelles, falecido Eli Lopes, ele se apega à concepção originária do poder de polícia, a uma atividade negativa, ou seja, impõe em particular uma limitação de não fazer algo, como eu te disse. E aí, mas a corrente majoritária, que é a que a gente se filia, né, vai entender que essa possibilidade aí de restrição, ela se baseia, então, no poder de polícia. A propriedade, quer seja rural, quer seja urbana, ela tem que cumprir, então, a sua função social, né? Para que ela não possa ser aí confiscada. Então, a Constituição Federal garante o direito de propriedade estabelecendo como um direito fundamental. Mas também ela estabelece no mesmo artigo 5º, então no artigo 5º ela diz que você tem um direito, né, à propriedade, no inciso 22. No inciso 23 fala, mas o seu direito de propriedade, ele existe, mas a propriedade tem que cumprir sua função social, tá? Essa função social, ela volta a aparecer no artigo 170, inciso 3 da Constituição, que dispõe sobre os princípios da ordem econômica, e tem por fim assegurar a todos uma existência digna, né? Então, a Constituição também dispõe sobre a função social da propriedade urbana. Quando ela diz, no artigo 182, parágrafo 2º, a propriedade urbana cumpre a sua função social quando ela atende às exigências fundamentais de ordenação das cidades expressas no plano diretor.
Então, o plano diretor é aquele plano, é aquela lei municipal que ela vai trazer todos os requisitos de zoneamento, tá? Como é que vai ser aquela cidade? Quais são as áreas, né? Como é que vai ser as regiões divididas? Vão ser separadas ali por atividades comerciais? Por exemplo, vai ter zona da cidade que só vai poder ter construção de edifícios até tantos metros, ou que não vai poder circular veículos, ou que tem que ter uma distância, né, na construção dos prédios aí de 3 metros. E tem uma Em área... Linhares teve, não pode mais ter marquises, né? Em Linhares, se eu não me engano. Não pode ter mais o quê? Marquises? Marquises. Marquises? É, Não sei. Não sei. eu É acho, verdade? É isso? não Eu não pode ter. sabia. Não sabia. Então, quando a propriedade ela cumpre a função social, a urbana, eu estou falando, é quando ela está de acordo com o plano diretor, tá? E vai trazer aí o zoneamento da cidade. Então, a gente vai ver que a possibilidade que, se não houver esse cumprimento, né, que haja edificação e um parcelamento obrigatório, ou uma incidência de IPTU progressivo no tempo, a gente vai ver também, ou até, na pior das hipóteses, uma desapropriação, tá? Então, a propriedade urbana, ela cumpre a função social quando ela atende às exigências contidas no plano diretor. Se ela cumpriu essas exigências aí do plano diretor, tá certo? Ela está cumprindo a função social dela. É facultado, né, diz o parágrafo, facultado o poder público municipal, mediante uma lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento. Então, uma das penalidades que são impostas a essa propriedade que não está cumprindo a função social, vamos lá ver quais são as penalidades que são impostas. Parcelamento ou edificação compulsórios, a administração pública pode obrigar, né, a você a construir na marra, ou obrigar que você parcele. Por exemplo, você tem uma quadra gigante no meio de Linhares, no centro de Linhares, tá? Uma quadra inteirinha que está lá criando mato, não está sendo realizado nada lá. A administração pública, como uma das sanções para obrigar você a cumprir a sua função social, ela pode fazer que você obrigue você a construir qualquer coisa ali, ou parcelar, dividir aquela quadra em lotes menores e dar uma destinação naqueles lotes. Essa é uma das sanções que ela pode aplicar para você. Outra sanção é aumentar o IPTU progressivamente no tempo. A cada ano ela vai aumentando o valor do IPTU, da alíquota do IPTU, para obrigar você a dar uma destinação. Só que se depois de 5 anos, aumentando progressivamente no tempo, você ainda assim, você não construiu, não deu uma função social, aí é possível a desapropriação com pagamento de títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, né? Assegurado o direito real de indenização. Então, isso tudo são penalidades que são impostas, tá? Para que você cumpra a função social daquela propriedade que te pertence. A Lei Federal 10.257, que é o Estatuto das Cidades, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição, estabelece que o poder público municipal pode exigir, né, do proprietário o seu parcelamento, como eu já disse para você, ou edificação, né? Isso já foi dito. Então, voltando. Não cumprindo a função social, a propriedade fica sujeita a desapropriação para fins de reforma agrária, se ela for rural, né? Tá certo? E pode a União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a função social. Tá, mas e se tratando então de propriedade rural, quando é que a lei diz que eu, que sou proprietária, né, estou cumprindo a função social da minha propriedade rural? Bom, cumpre a função social quando atende às exigências contidas no artigo 186 da Constituição, tá? E artigo 9º da Lei 8629 de 93, que é a lei que trata, que disciplina, tá, o procedimento de desapropriação.
A função social, então, ela está delimitada pela Constituição ao seguinte campo. Na zona urbana, a propriedade precisa estar adequada ao plano diretor. E na zona rural, deve haver uma correta utilização econômica da terra, atendendo o bem-estar da coletividade. Então, quando nós falamos em função social, nós estamos nos referindo ao dever que a propriedade tem de beneficiar também o coletivo, direto ou indiretamente. Em relação ao imóvel rural, né, diz o seguinte, o artigo 186. A função social é cumprida em relação ao rural. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e uma exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, quando a função social, quando a propriedade rural cumpre esses requisitos do artigo 186, que foram repetidos lá no artigo 9º da Lei 8629 de 93, que é a lei que trata do procedimento de desapropriação, aí tudo bem, aí ela está cumprindo a função social dela, ela não pode ser objeto de desapropriação de forma nenhuma. Tá? Que a gente tem de restrições do Estado na propriedade, então, vamos estudar. A primeira delas é a limitação administrativa. Depois eu vou falar mais sobre desapropriação, tá? Eu só falei en passant, mas eu vou entrar nela. Vamos lá, eu tô com outra doutrina aqui pra gente acompanhar também. Nós temos as limitações administrativas, tá? Possui um caráter absoluto no direito de propriedade, impondo obrigações gerais a proprietários indeterminados. Então, a primeira característica da limitação administrativa é que ela é destinada a todos os proprietários de forma geral e indeterminada, e põe obrigações de não fazer ou deixar de fazer e não geram direito de indenização. Então, por exemplo, quando eu digo assim, você poderá construir nesta área aqui no município de Linhares, mas o prédio que você vai erguer não pode ser superior a 5 andares. Eu estou limitando administrativamente, tá? Quando eu digo para você, você não pode construir um imóvel, um estabelecimento comercial, instalar ali um estabelecimento comercial nessa região aqui, porque é uma região somente residencial, não pode comércio aqui. É uma limitação administrativa. Quando eu digo você tem que construir a um recuo de um prédio ou outro de 3 metros, é uma limitação administrativa. Então, consiste na restrição das faculdades de usar e fruir o bem e dar configuração aí ao direito de propriedade, tá? Sendo assim, podemos destacar algumas características. As obrigações são gerais, os proprietários são indeterminados, vai abarcar qualquer pessoa. As obrigações são de não fazer ou deixar de fazer algo, não geram direito de indenização e é um ato administrativo de cunho geral. Tá? Alguns exemplos que eu já falei estão ali dispostos no Código de Obras e Edificações, como a vedação à edificação a certa distância da rua, uma restrição em relação à altura dos edifícios, com motivo de estética ou segurança e zoneamento urbano. Aquele exemplo que você deu também das marquises, né? Seria um exemplo de limitação, tá bom? Temporária. Veja bem, a limitação administrativa não está transferindo a posse, tá? Não está transferindo a posse para a administração pública, não. Ela está só mitigando o seu direito aí, limitando o seu direito de praticar alguns atos. A ocupação temporária, não. É uma forma de limitação do Estado à propriedade que se caracteriza pela utilização transitória, gratuita ou remunerada, tá? De um imóvel de propriedade particular para fins de interesse público. A ocupação temporária, nesse caso aqui, a administração, ela toma posse
provisória, temporariamente, de um bem de propriedade privada, tá certo? Isso é muito comum em casos em que a administração pública, por exemplo, precisa pegar, ela está construindo uma obra aqui, nesse terreno. E o terreno do lado vazio é seu terreno, certo? E ela precisa colocar material, precisa colocar o almoxarifado, ela precisa estacionar os maquinários. O que ela faz? Ela faz o que a gente chama de ocupação temporária, tá? É uma forma de intervenção, que é a transferência compulsória e temporária da posse, tá? E ela se dá sobre terrenos que não são edificados, sem que haja uma comprovação de situação de perigo público. A administração pública, ela não precisa comprovar que ela está passando por algum tipo de perigo ou na iminência de um perigo para ocupar provisoriamente a sua propriedade, não. A sua propriedade tem que estar vazia, não pode ter nada edificado, e ela tem que justificar a necessidade aí de estar ali tendo a posse exatamente para isso. Um exemplo desse aí seria a questão aí de utilização para suporte à obra que ela está fazendo. Tá? E aí, então, nós temos aí esse caso de ocupação temporária, né? Para realização de obra pública, para necessidade de ocupação em terrenos vizinhos, não pode ter nenhuma edificação no seu terreno e é obrigatório a indenização ali, tá bom? E também a necessidade de caução prévia, quando for exigido. Existem outras formas também de ocupação temporária prevista na lei federal, tá? Que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. Então, se for descoberto algum sítio arqueológico pré-histórico na sua propriedade, você é obrigado a deixar que a administração pública ocupe provisoriamente aquilo lá para poder escavar e fazer os levantamentos que se façam necessários, tá bom? A permissão de escavações e pesquisas em terrenos de propriedade privada. Isso é uma forma de ocupação temporária. Veja bem, aqui a gente não fala de nenhuma hipótese de urgência, perigo, nada disso não. Como é na requisição que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Aí autoriza a ocupação das instalações e a utilização de todos os bens pelo poder concedente com base no princípio da continuidade dos serviços públicos. Ela parece muito, muito com a ocupação temporária. Qual vai ser a grande diferença dela para a ocupação temporária? Ela também é compulsória, ela também é feita em caráter temporário, só que a diferença dela aqui com a outra é que ela vai acontecer quando o poder público, a administração pública, verificar que está diante de uma hipótese de iminente perigo. É o que está no artigo 5º, inciso 25, diz assim, da Constituição. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Então, aqui só vai ter indenização se causar um dano à propriedade. Aqui há uma transferência da posse, como eu te disse. Tá? E o prazo que a administração vai ficar lá, tá? Enquanto estiver presente os indícios de perigo público. Tá? Por exemplo, a administração pública necessitou da posse de um imóvel para combater um furacão, um incêndio de grandes proporções, tá? Ou mesmo para consertar uma ponte que está caindo. E aí ela pode requisitar administrativamente, tá? E aí a grande diferença, então, para a ocupação provisória, que na requisição administrativa tem que haver hipótese de iminente perigo. Veja bem, o perigo não tem que se concretizar, não. Basta que haja um iminente risco de perigo, tá bom? Então, a requisição administrativa, ora se assemelha com ocupação temporária, ou ora ela se assemelha com a desapropriação. Só que aqui, nesse caso, a desapropriação é a transferência da propriedade. A requisição administrativa é só a transferência da posse, tá? Então, pode-se conceituar a requisição como um ato administrativo unilateral, autoexecutório,
e oneroso, consistente na utilização de bens e serviços particulares pela administração para atender às necessidades coletivas em tempo de guerra ou em tempo, né, ou em caso de perigo público iminente. Da ocupação provisória, não. Não há que se falar em perigo, não há que se falar em guerra, nada disso. Tá? Na requisição administrativa, seu imóvel pode estar edificado. Na ocupação provisória, não. É imóvel vazio, sem edificação. Tá? A servidão administrativa. A servidão administrativa, ela também é uma forma, só que ela é uma restrição de uso. Ela não vai transferir nem a posse nem a propriedade. Também é uma restrição de uso. Tá? Olha só, Maria Silva ensina que a servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituída sobre um imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados em favor de um serviço público ou de um bem afetado à utilidade pública. Eu gosto de dar um exemplo aí de Linhares. Tá? Um exemplo que eu gosto de dar de servidão administrativa é o exemplo do gasoduto Cacimbas, do TGC, Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, que fica ali na região do Degredo, região de Cacimbas, como foi batizado. Aquele gás natural que é explorado ali, né, e tratado ali e tudo, ele vai por uma tubulação passando nas fazendas das pessoas, nas propriedades rurais, privadas, passa pelo mar até chegar aqui, né, a tubulação vem pelo mar até chegar à Mata da Praia aqui em Vitória, certo? E outros bairros aqui da Grande Vitória que são abastecidos por esse gás natural. Veja bem, quando a administração pública ela decide fazer essa obra, tá? E necessariamente essa tubulação tem que passar pela minha propriedade, o que ela está fazendo ali é uma servidão administrativa. Dificilmente eu vou poder impedir o uso dela na justiça. O que eu posso questionar é o valor da indenização por ter passado ali na minha propriedade, tá certo? Mas a servidão administrativa eu vou ser obrigado, porque existe o quê? O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, a servidão, um exemplo seria esse. Outro exemplo de servidão administrativa. Não tem a rede elétrica, essas torres, não, como é que chama? Aquela, me fugiu. Não é torre de energia elétrica, não, tem um nome que se dá. Quando a energia elétrica está passando... Torre de transmissão. Oi? Torre de transmissão. Isso aí. Quando ela vai passar na sua propriedade, tá? Ela também, o que ela está fazendo ali é uma servidão administrativa. Você é obrigada a permitir que aquilo passe na sua propriedade. Só que, obviamente, você terá que ser indenizado. Tá certo? Rede de transmissão, né? Bom, então nós temos aí um direito real de gozo e uma natureza pública. Tá? O imóvel vai ser de propriedade alheia, um serviço público, um bem afetado a uma utilidade pública, nos dois casos que eu dei são. O titular do direito é o poder público, ou seus delegados, esse exemplo que eu te dei é a Petrobras, né? A finalidade tem que ser pública e é necessário uma prévia autorização legal, tá? Para Marçal Justem Filho, ele também o conceito de servidão consiste no dever de suportar e de não fazer, tá? Que recai sobre o imóvel. Por isso que eu te falo, você não vai conseguir impedir essa servidão. Você pode suscitar, pode questionar o valor da indenização. Você pode dizer que ela não foi justa, não foi adequada. Tá? Diferente do controle administrativo, que apenas prevê limitações e restrições do domínio, a servidão também traz o particular o dever de suportar, de não fazer em sua propriedade, tá? Então, como eu disse, passagem de cabos de energia elétrica seria um exemplo. A servidão, então, decorre direto, o efeito dela decorre direto de lei, tá? Então, pode haver uma servidão de duas formas. Ou eu concordei, sem precisar de nenhuma disputa judicial, eu concordei, então houve um acordo com uma prévia declaração de utilidade pública.
Ou, se houve briga, eu não concordei, uma sentença judicial, quando não há uma composição amigável, quando é adquirida por uso campeão, ou por decorrência de lei. Então, são as 3 formas que podem surgir administrativo. Quando a servidão decorrer diretamente de lei, não será necessário o registro, tá? Averbar isso à margem do registro do imóvel, lá no cartório de registro de imóveis, tá? Porque já decorre de lei e já está atribuído aí. Mas quando essa servidão ela for por acordo amigável por sentença, essa servidão ela vai ter que vir à margem do registro. Então, tem lá a escritura, a sua escritura do seu imóvel, que você levou a registro no cartório de registro de imóveis. No cartório de registro de imóveis vai ter uma averbação embaixo, uma observação ali no registro, dizendo que existe uma servidão ali, uma servidão administrativa. Tá? A indenização, se a servidão suceder em decorrência de lei, não é cabível, uma vez que se trata de um sacrifício imposto a toda a coletividade, tá? Mas se a servidão vier por acordo por sentença, necessariamente os proprietários vão receber indenização. Tá? São as outras opções, então, que nós temos aí: parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, né, que a gente já viu. São atos administrativos unilaterais de competência municipal que impõem alteração compulsória na configuração do uso e fruição do imóvel privado, urbano. Como eu disse para você no início da aula, a administração pública pode te obrigar, se você não está dando uma função social ao seu imóvel urbano, obrigar você a parcelar ou construir, tá? E utilizar ali obrigatoriamente aquele imóvel. Qual a diferença desses institutos? O parcelamento é um desmembramento, né? Então, se eu tenho uma quadra, eu vou parcelar ele em lotes menores, em unidades com dimensões menores, eliminando essa grande área, tá? A edificação compulsória é a determinação de uso. Você tem que construir, tá? Ali naquele local. E a utilização compulsória determina a utilização do imóvel que já está edificado, uma vez que não basta edificação, devendo o edifício ter uma finalidade. Você não pode construir ali um barracão, uma casa, um cômodo, uma meia-água, só para dizer que você construiu e não utilizar o imóvel. Então, ele pode obrigar a utilização e abandonar o imóvel lá. Não pode. Qual o outro instituto que nós temos? O outro instituto que nós temos é o tombamento. O tombamento está previsto na Constituição, no artigo 216, parágrafo 1º, que estabelece que o poder público, com colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e outras formas de acautelamento e preservação. Então, aqui, o patrimônio cultural está definido no artigo 216. Tudo isso aqui é considerado patrimônio cultural, né? Tem que ser protegido. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, ação, à memória de diferentes grupos formadores da sociedade, né? E quais seriam? As formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, tá? E aí a gente, o Congo se incluiria aí em patrimônio cultural, né? As obras, os objetos, os documentos, as edificações, o Cristo Redentor, por exemplo, é um patrimônio cultural, né? As chapadas são diamantinas, salvo engano, né? E espaços destinados também a manifestação artístico-culturais. O Pelourinho é um patrimônio cultural brasileiro, né? É um conjunto urbano ou sítio de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, tá? Ecológico, científico, tudo isso é patrimônio cultural brasileiro. O tombamento, ao contrário da desapropriação, é uma restrição parcial. Tá? Permite o particular o exercício. Eu posso continuar morando no imóvel tombado. Qual o problema? O problema é o seguinte:
é que até para reformar ele, eu dependo de uma autorização do poder público. Tá? Ele é um procedimento administrativo, pois é realizado através de diversos atos preparatórios, tá? Que ele vai ser inscrito, aquele imóvel vai ser inscrito no livro tombo, tá? O Estado vai impor várias restrições à conservação, por exemplo, tem que ser realizada da forma que o poder público determinar a conservação daquele bem, tá? A proteção daquele bem. Se vai ser feita uma reforma, tem que pedir autorização. Qual o objeto do tombamento? O procedimento administrativo do tombamento pode atingir bens de qualquer natureza, podendo ser bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, públicos ou privados. Então, eu posso ter um tombamento de um imóvel público? Pode. O decreto 2537 dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico e artístico, determinando que constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país, e cuja conservação seja de interesse público. Então, é necessário aqui que haja um tombamento. Então, aquele imóvel pode ser meu, de propriedade privada, como pode ser de propriedade de outro ente público, tá certo? E aí existe todo um procedimento que tem que ser feito passo a passo, né? Esse bem ele vai ser levado a registro, a um livro oficial, o livro tombo, e ali ele vai ser considerado um bem tombado, ou pelo município, ou pelo Estado, ou pela União. Mas excluem-se o que não é considerado patrimônio histórico e artístico nacional. As obras de origem estrangeira, claro, né? Porque, veja bem, se está lá numa repartição diplomática ou consular de um outro país, não é brasileira, né? Que adorne, que enfeite um veículo pertencente de empresa estrangeira, também não. Que pertence à casa de comércios e objetos históricos ou artísticos, não, porque se eu tenho um antiquário particular meu, isso, obviamente, que esses objetos que eu estou vendendo são tombados, né? Que sejam trazidos para as exposições comemorativas, educativas ou comercial. Vem várias esculturas lá do Museu do Louvre para ser expostas ao Brasil. Claro que isso não pode ser tombado. As que são importadas por empresas estrangeiras, expressamente para donos dos respectivos estabelecimentos. A minha empresa estrangeira trouxe lá 2 dragões, aquele grandão, para botar em cima lá do prédio dela. Isso, obviamente, não vai ser tombado. Pode ser de ofício, voluntário ou compulsório, provisório, definitivo e geral. Quando o tombamento incidir sobre os bens públicos, ele será de ofício. E vai ser processado mediante a simples notificação à entidade a qual ele pertence. Então, se a União estiver desapropriando um imóvel do município de Linhares, tá? Ela vai fazer de ofício, não vai precisar entrar com um procedimento mais complexo, tá? E vai simplesmente notificar a entidade, tá? Ela vai ser de agora para frente uma guardiã daquela coisa tombada, tá? Agora, se o tombamento se der sobre um bem particular, aí ele será voluntário ou compulsório. Eu posso concordar com o tombamento, como eu posso não concordar, né? O primeiro é quando eu concordo, melhor dizendo, quando eu mesmo solicito o tombamento. Ou quando eu concordo por escrito. Aí a notificação vai ser recebida e vai ser inscrito esse imóvel no livro tombo. O compulsório eu não quero de jeito nenhum, mas eu sou obrigada. É feita por iniciativa do poder público, mesmo contra a minha vontade. O tombamento pode ser provisório ou definitivo, depende da etapa do respectivo processo. Ele é provisório porque o processo ainda não concluiu, só por isso. Porque depois que o processo de tombamento for concluído, ele passa a ser definitivo. Provisório é só porque o processo de tombamento ainda está em curso, tá? Com a notificação, o efeito surge de forma imediata. Notificação a quem? Ao proprietário, né? E aí já provisoriamente, já existe um procedimento já instaurado de tombamento.
Mas ele é permanente, né? Ele é definitivo quando há o registro no limbo-tombo. Aí a finalização do procedimento, ele torna-se definitivo. Quando a administração pública só notificou o proprietário, não. Aí ainda é o que a gente chama de tombamento provisório. Ele também pode ser geral ou individual, tá? Ele pode se referir a um bem determinado ou a todos os bens situados em um bairro, uma cidade. Não pode ser só de um bem, de uma casa, de uma rua, como pode ser, por exemplo, de todos os imóveis daquela rua, daquele bairro, tá? Nesse caso, então, que a gente tenha uma restrição parcial, tá? E os efeitos do tombamento destacam-se sobre a alienação, quanto ao deslocamento, quanto às transformações, quanto aos imóveis vizinhos, né? Os imóveis vizinhos também têm que tomar ciência de que ele bem está sendo tombado. Tombamento é proteger o patrimônio histórico, artístico, cultural, tá? Essa é a ideia. Então, a gente vê ali aquela casa que nós temos ali na Rua do Conceição, né? Uma casa antiga que a gente fala ali, que é da família Calmon. Todo mundo tem um mito ali que Dom Pedro, quando veio ao Brasil, dançou, né? Foi feito um baile e ele dançou lá naquela casa, né? Você repara que uma casa antiga... Eu sei qual casa que é, que tá até abandonada lá, né? Pois é, mas não sei porque eu não estou em Linhares, já tem uns meses que eu não estou aí, né? Mas morava. A prefeitura abandonou lá. Morava. Eu sempre passava, tinha uma luz acesa, parecia até que ela era pintada de verde por dentro. Ali era propriedade privada, né? Então ela foi tombada. Você repara, nossa, mas você passa aquele imóvel, não pode ser instalado um ar-condicionado, não pode ser mudada a fachada, não pode descaracterizar o imóvel, a estrutura dele, né? Você não pode fazer uma mega reforma e mudar a fachada ali. Isso é impossível. Ou fazer um puxadinho ali, não tem como, né? Então, é uma restrição muito severa ao direito de propriedade do tombamento. Bom, Tiago, alguma dúvida? Senão eu vou fazer um intervalo e a gente trabalha desapropriação. Não, para mim tá tranquilo. Que é um tema mais longo, a gente trabalha desapropriação no segundo horário, tá bom? Vou fazer um intervalozinho, beleza? Não é?